Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na aula 11, Matemática B, apostila 6, Binômio de Newton. Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Vocês estão lembrados na aula passada que eu comentei com vocês a respeito que a gente pode calcular um termo específico? Então, essa aula a gente vai ver. Então, uma situação muito comum quando a gente estuda o binômio de Newton é aquela em que consiste em obter um termo em particular. Embora seja possível encontrar qualquer termo de um binômio, desenvolvendo integralmente quando se deseja determinar apenas um termo em particular, isso pode ser um pouco trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? Nesta aula de hoje, nós vamos ver a fórmula do termo geral e, com base nesta fórmula, qualquer termo poderá ser obtido sem que tenhamos a necessidade de desenvolvimento por completo do binômio, ok? Essa aula vai ser uma aula bem curtinha, vão ter só 3 exercícios de sala, ou seja, de casa, né, por causa da pandemia, mas vamos lá, vamos à fórmula do termo geral. Vocês já devem ter visto essa fórmula aqui de uma outra forma, como eu já havia comentado com vocês a respeito do somatório, como é que a gente desenvolve um binômio, tá? Então, no desenvolvimento do binômio, x mais a elevado a n, todos os termos estão na forma, né, combinação de NP a elevado a P e x elevado a n menos P, com o P variando de 0 até o n, tá? Quando desenvolvido, esse somatório pode ser escrito da seguinte forma, eu também já havia comentado com vocês na aula passada, né? Então, veja só, x mais a elevado a n. Então, quem que a gente tem que identificar aqui, ó? O a elevado a p e o x elevado a n menos p. Então, se a gente for desenvolver essa fórmula, o p vai começar com o zero. Então, veja lá, ó, combinação de n 0 a 0, a elevado a zero, vezes x elevado a n menos zero. Como é um somatório, mais, né, combinação de n 1 a elevado a 1 e x elevado a n menos 1, mais combinação de n2 a 2, a elevado a 2 e x elevado a n menos 2. E assim por diante até o n, né, até o p ser igual a n. Então vejam aqui, ó, na última parte, certo? E o x, o que acontece? Vai ser n menos n, então vai ser x elevado a zero. Por isso que às vezes falam no enunciado com potências decrescentes de x. Enquanto o x vai decrescendo a potência, o a vai aumentando a potência. Então, veja, observem aqui no comecinho, ó, o x vai elevado a n menos zero. Então, ele vai ter o grau máximo aí do teu polinômio, certo? E assim ele vai diminuindo a potência até chegar à potência igual a zero, certo? Na página 2 da apostila de vocês, prestem bem atenção nos exercícios resolvidos e observem algumas maneiras da fórmula do termo geral ser utilizado, ok? A teoria da aula 11 é apenas essa. Vamos aos exercícios propostos para serem resolvidos em sala ou em casa, né? Como por causa da pandemia. Então vamos lá, gente. Exercício número 01, certo? Como eu havia explicado, vamos tentar entender quando ele fala ordem decrescente das potências de x, certo? Então veja só. O que diz esse exercício? Em ordem decrescente de potências de x, o sexto termo do desenvolvimento do binômio. Grifem lá na apostila de vocês o sexto termo, certo? Vai ser igual a. Então, veja só, esse desenvolvimento do binômio, vamos relembrar aqui a teoria passada, ele vai ter quantos termos? 9 termos, certo? E esse teste, ele quer apenas o sexto termo. Então, vamos fazer o seguinte,
Vamos pegar a fórmula do termo geral. Vamos lá. A fórmula do termo geral diz o seguinte: TP mais 1. Ele quer saber o sexto termo. Bom, então aqui no caso, a fórmula do teu binômio, x mais a elevado a n. Então, só localizando ali quem vai ser o nosso x, quem vai ser o nosso a. O nosso x vai ser o 1 sobre x do nosso binômio. E o a vai ser quanto? 3x ao quadrado. E quem é o n? O n é o 8. Então, aqui está a fórmula do termo geral, certo? Então, vamos aplicar esta fórmula do termo geral ao binômio dado no enunciado. Então, veja lá. Combinação de 8p a p, 1 sobre x elevado a p e 3x ao quadrado elevado a 8 menos p, ok? Como ele está querendo o sexto termo, então veja lá, ele quer saber o sexto termo. Já que ele quer o sexto termo, quanto que tem que ser o valor de p? Então, olha ali, ó, p mais 1 tem que ser igual a 6, então o p tem que ser igual a 5. Assim a gente já vai direto no sexto termo, não precisa resolver todo o binômio, ok? Então, vamos lá, vamos substituir agora o p por 5. Então, veja como é que fica. Combinação de 8, 5 a 5, 1 sobre x elevado a 5, 3x ao quadrado elevado a 8 menos 5, certo? Bom, então veja lá. O sexto termo, combinação de 8, 5 a 5. Lembra que eu falei para vocês para a gente pegar agora esse binômio aqui, ó, este daqui, e separar todo mundo? Então, veja lá como é que vai ficar ali no nosso desenvolvimento. Vamos separar todo mundo. Numerador 1, então vai ficar 1 elevado a 5. O denominador x vai ficar x elevado a menos 1. E menos 1 vezes 5 vai ficar x elevado a menos 5. O 3x ao quadrado, a potência dele é o 3. Então, aquela potência 3 vai ser para o 3 e vai ser para o x ao quadrado. Então, veja lá como é que fica. 3 ao cubo vezes x elevado à sexta. Por que elevado à sexta? Porque já que você tem o x ao quadrado, 8 menos 5 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Então, por isso, x à sexta, certo? Bom, então agora nós já temos aqui praticamente o desenvolvimento do nosso binômio e tendo o sexto termo. Então, veja, lembrando que a combinação de 8, 5 a 5 é o mesmo que combinação de 8, 3 a 3. Então, elas são complementares, as taxas são complementares. Então, eu posso desenvolver essa combinação de 8, 5 a 5, eu posso resolver como sendo combinação de 8, 3 a 3, certo? E é o que eu vou fazer para ter menos trabalho. Então, olha só, eu desenvolvo 8 tantas vezes quanto for a minha taxa. Não esqueçam que nós estamos fazendo a combinação de 8, 3 a 3, tá? Então, 8 vezes 7 vezes 6. E o 3, a gente desenvolve tudo. 3 vezes 2 vezes 1. 1 à quinta é 1 mesmo. X elevado a menos 5 vezes o x elevado à sexta, produto de mesma base. A gente mantém a base e somos expoentes, portanto, vai ficar x elevado à primeira. Parou um pouquinho. A gente já tem a resposta aí no nosso enunciado? Vamos ver. X a primeira aqui no item A, x a primeira no item C e x a primeira no item E. Então, ainda não temos a resposta. Senão, a gente já poderia parar por aí, né? Mas vamos continuar. Daí, vai ficar o x aqui, menos a 5. O 3 elevado ao cubo vai ser igual a 27. Então, veja lá, podemos simplificar algumas coisas aqui, né? Veja, 56 vezes 27 vezes x, que vai ser igual a 1512 vezes x.
o que nos dá como resposta a alternativa E. Beleza? Olha só, é trabalhoso? Daria muito mais trabalho se tivesse que resolver o binômio inteiro, né? Os 9 termos do binômio, e daí pegar o sexto termo. Mas aqui, com a fórmula do termo específico, a gente já vai direto ao ponto, né? Vamos ao exercício número 2. O exercício número 2 diz o seguinte: na expansão de x mais 1 sobre x ao quadrado elevado a 12, o coeficiente do termo independente de x. Esse tipo de questão, gente, é mais específica, é mais clássica na UFSC e na UDESC, né? O termo independente é aquele que não tem o x, ou seja, é x elevado a zero, tá? Olha só, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Vamos pegar a fórmula do termo geral, certo? TP mais 1 é igual à combinação de NP a P, A elevado a P, X elevado a N menos P. Então, ali está o nosso binômio. Quem é o nosso X? O nosso X é 1 sobre X ao quadrado, tá? Então, esse é o nosso X. Quem é o nosso A? O nosso A é X. Quem é o nosso N? É 12. Então, vamos fazer o seguinte: termo independente de X. O que ele quer dizer com isso? É o X elevado a zero. Vamos desenvolver, então, de forma geral, a nossa fórmula. Olha lá, combinação de 12 P a P. O nosso x é 1 sobre x ao quadrado, elevado a P. E o nosso A é x elevado a 12 menos P. Próximo passo, o que a gente faz? Explode todo mundo, separa todo mundo aí. Então, veja como é que fica. Combinação de 12P a P, 1 elevado a P, vezes o x ao quadrado do denominador, vai para o numerador com a potência negativa. Então, vai ficar x elevado a menos 2 elevado a P. E x vezes x elevado a 12 menos P. Então, veja lá como é que vai ficar esse daqui, ó. Combinação de 12P a P vezes 1 elevado a P, x elevado a menos 2 elevado a P, vezes x elevado a 12 menos P. Então, veja, esta parte aqui que tem o x, ela tem que ser igual a quanto? X elevado a zero. E aqui está o nosso coeficiente, que é o que ele está querendo aí no enunciado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem é o P. Então, olha lá. Produto de mesma base. O que a gente faz? Mantém a base e soma-se os expoentes, né? Então, veja só. Eu já posso riscar as bases e igualar as potências. Então, vai ficar menos 2P mais 12 menos P igual a zero. Olha lá, junto os termos que são semelhantes, 3P é igual a 12. Portanto, o P vai ser igual a 4. Pronto. Agora, o que ele está pedindo? O coeficiente. O coeficiente é apenas essa parte que está na frente do x. Então, vamos pegar a combinação de P a P, vezes 1 elevado a P, e vamos substituir o P por 4. Então, veja como é que fica, ó. Combinação de 12 4 a 4 vezes 1 elevado a 4. O 12 nós vamos desenvolver tantas vezes quanto for a nossa taxa, que é o 4. Então, vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E o 1 a quarta é 1 mesmo. Simplificando, quem a gente pode simplificar aí, nós vamos ficar com 11 vezes 5 vezes 9, que vai ser igual a 495. Alternativa para o teste, alternativa E. Beleza? Vamos que vamos. Exercício número 3. Olha lá.
o coeficiente do termo em x à oitava no desenvolvimento daquele binômio ali, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 elevado à quinta. Bom, você já deve ter percebido aí que não é um binômio, ok? Bom, ele está querendo saber o x à oitava. Veja só, se eu tenho 3 termos aí, eu não posso aplicar a nossa fórmula do termo geral. Ou seja, um termo a mais, outro termo. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa expressão e eu vou transformar essa expressão num binômio. Veja lá, ó. Vocês concordam que aqui no meio não é um binômio? E esse binômio poderia ser um quadrado perfeito? Esse binômio não seria o x menos 3 ao quadrado? Sim. Então, veja lá, ó, x menos 3 ao quadrado elevado à quinta, certo? Bom, então eu tenho, na realidade, um binômio elevado à décima. Olha lá, x menos 3 à décima. Então, aqui está o nosso binômio. E agora sim eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Ele quer o coeficiente do termo em x à oitava. Nós vamos precisar descobrir quem é o P. Então, veja lá. Combinação. Aplicando agora a fórmula do termo geral aí, né? Combinação de 10P a P. Quem é o meu A? O meu A, desculpa, quem é o meu X aqui no caso, né? O meu X vai ser igual a quanto? Desculpa, gente. Quem é o meu A? O meu A é menos 3. Menos 3 elevado a P. E vezes quem é o meu X? O meu X é X mesmo. Então, vai ser elevado a 10 menos P. Então, veja só. O que ele está querendo? O coeficiente. O coeficiente é o que está na frente do X. Então, esse é o nosso coeficiente. Só que o nosso X ele tem que ser elevado à oitava. Então, esse x elevado a 10 menos p, ele tem que ser igual a x à oitava. Então, olha lá, eu tenho uma igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar as bases e igualar as potências. Então, fica 10 menos p igual a 8. Portanto, p vai ser igual a 2. Bom, tendo o valor de P igual a 2, eu volto ali no coeficiente e substituo o P por 2. Então, nós temos combinação de 10, 2 a 2, menos 3 ao quadrado. Gente, só um parênteses aqui. Nos 2 primeiros testes, eu pedi para vocês separarem todo mundo. Por exemplo, vale aqui uma observação. Se aqui junto com o menos 3 tivesse alguma letra, o X ou algum outro número ou uma outra letra, a potência P seria do menos 3 e dessa outra letra, ou X ou A, seja qual for, certo? Bom, por que eu gosto de separar tudo? Porque se o P for um valor ímpar e aqui for um valor negativo, esse nosso desenvolvimento vai ficar negativo. Então, por isso que eu gosto de separar tudo, tá? E vocês vão ver no decorrer dos exercícios que vocês vão fazer durante a semana que pode acontecer isso nos testes, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Separem todo mundo e cuidado com a potência quando for ímpar, que daí o desenvolvimento vai ficar negativo, tá? Então, vamos lá. Desenvolvendo 10 tantas vezes quanto for a nossa taxa aqui em cima, que no caso é 2. Então, vai ficar 10 vezes 9, dividido por 2 vezes 1. Então, veja lá, 10 vezes 9 dividido por 2. E menos 3 ao quadrado é igual a 9, então, vezes 9. Então, veja, o nosso resultado aqui vai ser igual a 405. Ô, louco, gente, hoje eu tô com a língua enrolada. Então, veja só, olha só, aqui ele está falando, ó, negativo. Por isso que eu falei para vocês, eu dei a dica aqui para vocês separarem. A potência é par
Então, negativo vezes negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar apenas 405. Alternativa para o teste, alternativa D. Beleza, pessoal? Bom, então aqui nós encerramos a nossa aula. A nossa aula que vem vai ser a segunda parte dessa aula 11, que vai ser resolução de alguns testes. E eu falo para vocês o seguinte: se ficar alguma dúvida, alguma dificuldade durante a semana, me comunique em tempo hábil para que eu possa inserir o teste de vocês da aula 11, que vocês sentiram dificuldade, além daqueles que eu vou resolver em sala de aula para vocês. Beleza? Bom, gente, tenham todos um finalzinho de boa semana, um finalzinho de boa semana, não, um finalzinho de bom feriado, tá? Uma ótima semana, que Deus esteja com vocês, dando força para vocês e que vocês não percam o objetivo e o foco de vocês. Beleza? Tenham todos uma ótima semana. Beijo no coração de vocês. Até mais.